Paz esteja convosco mais uma vez. Estamos aqui para aprender a palavra do nosso Deus. E antes de aprendermos, vamos orar. Senhor Deus, Eterno Pai, mais uma vez estamos aqui para aprender a Tua palavra. Muito obrigado por essa rica oportunidade que o Senhor nos deu. Que o Senhor venha se fazer presente entre nós e que o Senhor nos dê, meu Pai, entendimento para que possamos aprender a Tua palavra da melhor maneira possível. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O nome da lição de hoje se chama Sociedade e Política, lição número 8 da nossa revista Vivendo em Sociedade. Versículo base, versículo destaque está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Diz assim: Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica. 1 Timóteo 2:2. Amém? Você está satisfeito com a vida política do nosso país? É uma pergunta que está fazendo para você. Na minha opinião, nós não estamos satisfeitos, né? Há anos nós não estamos satisfeitos. Temos visto maus exemplos. Muita coisa errada, apesar disso. Política faz parte de toda a sociedade organizada. A situação está tão difícil que foi preciso criar uma lei para proibir que políticos que porventura tenham sido condenados por órgãos colegiados possam disputar novos cargos eletivos. É a chamada lei da ficha limpa. Temos visto muitas atitudes negativas envolvendo parlamentares. Mesmo assim, existem muitos vereadores, deputados e senadores íntegros e que estão fazendo um excelente trabalho em prol da nação. Com certeza, no meio desta política corrompida, sempre tem uma pessoa boa. Não vou generalizar, né? Tem pessoas boas que querem colocar leis para beneficiar as pessoas que precisam. Olha, seria muito bom ser político seria uma das maiores profissões, como professor, como médico, mas infelizmente não é assim. Imagina se de fato as pessoas se elegessem, né? Vamos supor que a pessoa se candidata e ela se candidata a tal cargo e ela consegue este cargo através da sociedade que vai lá para votar, certo? E aí ela consegue vários projetos e esses projetos são aprovados para a sociedade, né? Só que infelizmente não é desta maneira. As pessoas querem colocar algumas coisas boas, mas não depende somente delas. Querem colocar leis boas, mas não depende somente delas. Infelizmente não é desta maneira que funciona. Por trás disso tem outras coisas ruins. Durante muito tempo, os cristãos procuraram ficar afastados da vida pública e política. Porém, na Bíblia, não faltam exemplos de homens e mulheres que se destacaram na vida pública, fazendo bem para o seu povo. Tomemos como modelo a juíza Débora, José e Daniel. O jovem Daniel serviu a vários reis ímpios, como por exemplo Nabucodonosor, Belsazar e Dário. Porém, ele manteve-se fiel a Deus e demonstrou possuir um caráter ilíbado, que significa sem mancha, em sua trajetória política. Então, muitas pessoas que servem a Deus, às vezes elas acabam se sujando com aqueles que estão naquele meio, né? Porque a política, infelizmente, ela é suja, ela é podre, ela é nojenta. Então, a pessoa que entra lá, ela tem que ter convicção do que ela crê. Se ela não tiver convicção, ela se corrompe fácil. Ao invés dela ser o sal, estou falando do cristão, ao invés dele ser a luz do mundo para aquele povo, ele se corrompe junto. E isso é um grande erro, né? Assim como, dá um exemplo, como Salomão. Salomão, ele era usado por Deus. Até que chegou um tempo que ele se distanciou da presença de Deus e começou a fazer coisas erradas. Começou a adorar vários deuses, trazendo estátuas para o templo, né? O templo de Salomão.
Ele se corrompeu com as mulheres que não eram da linhagem dele, que não eram israelitas. Ele se converteu, ele se misturou com as mulheres, por exemplo, do Egito, que não era para se misturar. Então, ele fez várias coisas. Ele se corrompeu. Ele não foi mais temente a Deus, né? Ele se desviou da presença de Deus. E é isso que acontece hoje na política. Cristãos que querem se misturar no meio deles, que querem levar o cristianismo para a política e acabam se dando mal. Não leva nada. Pelo contrário, eles se misturam no meio deles, né? Sendo iguais a eles, envergonhando o evangelho de Deus. Era melhor que não fosse, né? Daniel se tornou alvo de uma conspiração cruel. Todavia, Deus o livrou das muitas ciladas da vida palaciana. Atualmente também não é diferente. Pois política situa-se no âmbito da ciência prática, ou seja, a ciência que busca conhecimento como meio para a ação. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, vemos que no Jardim do Éden só existia uma forma de governar. Era a famosa teocracia. Como que funcionava? Era Deus que governava Israel. Era bom se fosse desse jeito até hoje. Infelizmente não é mais assim. As coisas se passaram, as coisas mudaram e mudou muita coisa. Hoje não é mais Deus que coloca tal presidente, que coloca tal prefeito, vereador, governador, senador no cargo. Quem coloca hoje é a própria sociedade. Que nós vamos lá votar e a pessoa é eleita, né, a tal cargo. Claro que Deus aprova, porque nada está desapercebido perante Deus. Deus aprova. Só que às vezes é uma pessoa ruim, uma pessoa boa, mas é isso que a sociedade quis, não é isso? O Criador, Deus, o Criador, era o único a governar a terra. No entanto, o Todo-Poderoso delegou a Adão algumas atribuições para que este pudesse representá-lo aqui na terra. Era Deus governando por intermédio do homem. Entretanto, no capítulo 3 do livro de Gênesis, temos o triste retrato da queda de Adão. Com a queda vieram as mazelas que tanto atormentam os governos até hoje. Guerras, terrorismo, pobreza, desigualdade social e etc. Nesta época, depois de algum tempo, chegou um momento que a população, a sociedade daquele lugar, eles não mais queriam que fosse Deus. Olha a inteligência, falta de inteligência deles. Eles queriam sim, agora eles queriam um rei para governar a terra. E às vezes vinham reis, Deus permitiu, tá bom, Deus permitiu, e aí às vezes vinham reis que eram de fato temente a Deus, como o próprio Davi. Foi um grande rei na terra, um grande rei em Israel. Só que outra hora vinha outro rei que não era temente nem um pouco a Deus, mas foi a sociedade que quis. Deus é santo e não poderia compactuar com a corrupção do gênero humano. Ele sempre esteve atento ao modo de proceder de suas criaturas. A forma encontrada pelo Senhor para limpar toda a sujeira e corrupção foi através das águas do dilúvio. Então, uma das coisas que se acabaram no dilúvio foi isto que eu acabei de ler para você. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, não abandona o homem à própria sorte, mas estabelece uma nova aliança, um concerto. O homem recebe uma nova chance de continuar sendo governado pelo Senhor. Ao estabelecer uma aliança com Abraão, Deus dá início à nação de Israel. Uma nova fase política estava sendo instaurada, a era patriarcal. Deus estaria abençoando as nações e governando através do seu povo. Porém, tempos de vacas magras, tempos ruins, estavam por vir. A terra experimentaria a escassez.
Para garantir a sobrevivência do seu povo, Deus coloca um jovem hebreu no poder. Quem era este jovem hebreu? Este jovem era José. José, lá no Egito. Ó, por que ele foi para o Egito? Deus permitiu que ele fosse. Quando ele foi vendido, né, para o Egito como escravo. Ele desempenhava um excelente papel político. Ele era muito bom. Porém, o tempo passou. Outro jovem hebreu não subiu ao poder, não assumiu o cargo. E o povo que havia crescido acabou experimentando um novo regime de governo. A política agora era outra. Os hebreus passaram a ser escravizados pelos egípcios. O povo de Deus perdeu todos os seus direitos políticos. A liberdade havia acabado. Porém, Deus não deixou o seu povo... Me perdi. Deus perdeu todos os seus direitos políticos, a liberdade havia acabado, porém Deus não deixou o seu povo entregue à tirania de Faraó e aos seus planos de extermínio. O Senhor levantou um grande estadista, um líder para libertar o seu povo. Quem era? O próprio Moisés. Sob a liderança de Deus, derrotou os opressores. Assim o Senhor revela-se ao seu povo como grande libertador. Moisés torna-se um líder dos hebreus, mas com o passar dos anos, com o passar dos tempos, não aguentaria mais governar sozinho. Jetro, sogro de Moisés, dá uma aula de descentralização administrativa e de poder. Moisés nomeia homens para ajudá-lo na tarefa de governar, porque não tem como você governar sozinho, você tem que liberar cargos para as pessoas, para que possa ficar leve o fardo, né? Esses homens hoje seriam chamados de governadores e ministros que temos hoje. Deus era quem governava a nação. Ele exercia os poderes do Estado. Por exemplo, trazendo para os dias de hoje, o poder legislativo, judiciário e o poder executivo, né? Através de uma liderança levantada por ele. Os israelitas resolvem imitar as outras nações. Olha o que eu disse no começo. E pedem a Deus um rei. Está lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. O Senhor atende ao pedido do seu povo, sem antes alertar a todos dos riscos e encargos que teriam. Com o passar dos anos, podemos ver os acertos e erros registrados na própria palavra de Deus, dos governantes do povo de Deus. Quando homens tementes ao Senhor assumiam o poder, o povo ia bem. Mas quando eram os que não estavam nem aí, os que não tinham, que não eram tementes a Deus, assim como hoje, que tem políticos assim, para o Senhor, o povo todo sofria. Mas quando eram os que não estavam nem aí para o Senhor, todo o povo sofria. E é o que está acontecendo não somente no nosso país, mas sim em geral, né, em outros países. Dá para perceber como a política é algo importante. Como cristãos, precisamos orar e pedir que o Pai levante candidatos que sejam compromissados com Ele e com o bem da nossa nação. Então é isso, sabemos que mesmo que este povo, que são sujos, mesmo que eles servem a outros deuses, porque eles servem, infelizmente, no meio deles tem rituais, eles adoram, eles invocam o próprio Satanás. Por isso que a nossa política está como está. Sabe, a corrupção é algo tremendo aqui neste país, é algo que inexplicável. Por quê? Porque a política para Satanás é um dos braços que ele tem. É um dos métodos, como que eu vou falar? É uma das armas que ele tem aqui no Brasil. É a corrupção. E ele, infelizmente, já tomou
posse, já tomou poder no meio deste povo. Claro que tudo está debaixo dos olhos do Senhor. Deus não deixa nada desapercebido. Está no controle de Deus. Cabe a nós sim, mesmo que eles servem a outros deuses, mesmo que eles fazem coisas horríveis, nós sim devemos orar para que tudo possa mudar. E a oração do crente há poder, mesmo que Satanás tenta fazer algo ali para prejudicar a sociedade, para prejudicar nós cristãos. Com a nossa oração, algo acontece, né? Com a nossa oração, as coisas mudam. O que não era, agora é. O que é, agora não é. Não é isso? Porque nós cremos no Deus do impossível. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deu para vocês entenderem a diferença de quem serve e aqueles que não servem? Até mesmo nesta pandemia, pessoas que não sabiam o que fazer, pessoas ficavam desesperadas. Mas nós não ficamos desesperados porque nós temos o nosso socorro, que é o nosso Jesus. Amém? Nós não devemos nos desesperar, apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias que virão. Nós não podemos nos desesperar. Nós temos o controle, o autocontrole, porque foi Cristo que nos deu. Nós temos a convicção. A convicção é o próprio Jesus. Nós sabemos aonde está o nosso socorro, né? O nosso socorro vem do nosso Senhor Jesus. Amém? Esta é a nossa segurança. Por isso que nós estamos seguros. E é isso. A nossa lição, infelizmente, acabou. Eu queria continuar, queria falar outras coisas, mas infelizmente não vai dar para falar por causa do tempo, né? Eu tenho que respeitar o tempo para que o vídeo não fique muito longo e cansativo para vocês assistirem. Talvez se fosse numa aula presencial, este assunto iria se estender por mais tempo, né? Então é isso, que Deus venha abençoar muito a tua vida. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez estamos aqui na tua presença e queremos te agradecer por esta aula maravilhosa que aprendemos. Que o Senhor venha se fazer presente em nossas vidas, porque nós precisamos da tua presença, meu Pai. Senhor, que o Senhor Deus venha dar sabedoria para estes jovens e que eles possam entender a cada aula que está sendo ensinada para eles, meu Pai. Dê um dia abençoado, uma semana de vitória, uma semana de conquista. Abençoe aos familiares deles, meu Pai. A todos eles, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Desde já, eu te agradeço. Amém. E é isso, jovens. Espero vocês lá na escola bíblica. Fique na paz. Amém.